Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Comer é Aprender. Hoje vamos mergulhar em um tema de extrema relevância e urgência para o nosso presente e o nosso futuro: a crise climática e sua relação com a nossa alimentação. A crise ambiental está cada vez mais presente na vida das crianças e adolescentes, afetando desde o que comemos até a forma como os alimentos são produzidos. Hoje vamos entender melhor esses impactos e refletir sobre como a escola e o PNAE podem contribuir para um consumo mais consciente e sustentável. Eu sou Mariana Xavier e hoje eu converso aqui no estúdio com o Adevaldo Dias, que é especialista em gestão ambiental, conselheiro nacional do Conceea, militante também de causas socioambientais, em especial na conservação dos recursos naturais da Amazônia, e também com a Nurith Bensussan, que é bióloga, escritora, ativista socioambiental e integrante do Observatório das Economias da Sociobiodiversidade. Online, a gente recebe Daniel Bandoni, que é doutor em Nutrição em Saúde Pública e coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast. Obrigada. Obrigado. Daniel, tá me ouvindo também? Tudo certo? Perfeito. Vamos começar, então. Acho que a gente pode começar contextualizando, né? Entendendo o que é, né, a crise climática que a gente está vivendo e qual que é a relação que ela tem a ver com a nossa alimentação. Nurith, eu começo com você. Então, olá, mulheres e não mulheres. Queria primeiro agradecer e dizer que realmente é um assunto muito, muito urgente. Quem acompanhou recentemente a última COP do clima, né, que aconteceu agora no Azerbaijão, percebeu que a gente está diante de um dilema tremendo. A gente sabe que a gente não está fazendo o suficiente para resolver, mas a gente também não está achando caminhos para resolver. A gente tem uma situação que os nossos processos industriais, os processos tecnológicos têm gerado cada vez mais gases, né, de efeito estufa que vão aquecendo a atmosfera e a gente não consegue lidar com isso. No Brasil, especificamente, a gente tem um cenário que é muito particular. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa, que são esses que fazem com que, né, a gente tem o planeta vai esquentando, a maior parte dessas emissões elas vêm do desmatamento e da conversão do uso da terra. Não são, aqui no Brasil, não são os processos industriais, nem é, tudo bem, claro que a gente também consome um monte de combustível fóssil. Existe uma parcela aí, né? Também tem, mas mais de 70% das nossas emissões tem a ver com desmatamento e a gente transformar o uso da terra de uma área natural para uma área de agricultura ou de pecuária e tal. Agora, vocês veem que todas essas coisas estão muito ligadas, porque se é exatamente nesse processo que a gente tem emitido mais gases de efeito estufa, é também esse processo que é um dos mais afetados pelo aquecimento do planeta e pela mudança climática, né? Você pensa que a agricultura é uma atividade totalmente dependente das condições ambientais. Não só da temperatura, mas também da quantidade de chuva, da quantidade da seca, do problema dos eventos extremos. Então, isso quer dizer que a agricultura, junto com muitos outros processos, é extremamente dependente de um clima mais ameno, de um clima mais amigável. E a gente não pode esquecer que a gente é uma espécie que evoluiu nesse planeta com um clima muito convidativo para a gente, que a gente insiste em transformar num clima hostil para a gente. Então, a alimentação, ela é das primeiras coisas que vai ser completamente impactada, já está sendo, e vai continuar sendo impactada pela mudança climática. Não, a gente, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir arranjar uma tecnologia incrível que vai permitir que a gente consiga ter uma agricultura ou ter uma produção de alimentos a despeito da mudança climática. A gente não vai ter. Ou, se a gente conseguir uma tecnologia que reduza esse problema, a gente vai ter o problema que a tecnologia sempre tem. Ela não é para todo mundo. Olha o mapa de vacinação do mundo, né? A gente sabe que a tecnologia é acessível para um contingente muito pequeno em comparação à quantidade de pessoas no mundo. Então, a gente...
Tá do sal. Adivaldo, e aí? Você tá otimista ou tá Não, pessimista? então, primeiro dizer da oportunidade de estar aqui, de trazer essa visão também de um outro lugar, né, principalmente da Uhum. Amazônia, para dialogar aqui com os colegas, com a Nurit, com você, com o Daniel da FNDE, e trazer que, assim, essa questão que a Nurit traz é um negócio que traz associado a esses efeitos, né, das mudanças climáticas, um processo de injustiça muito grande também, né? Porque, assim, esses efeitos extremos das mudanças climáticas, né, são consequência do uso que o homem faz aqui na Terra, né, dos seus modos de produzir, principalmente. E tem um grupo de pessoas, né, que são mais afetados por isso, ou primeiramente afetados. E, por incrível que pareça, aqueles mais afetados, ou primeiramente afetados, são aqueles que mais cuidam, aqueles que têm um modo de vida mais propício para a gente ter um meio ambiente equilibrado. Nós passamos em 2024, entre setembro, outubro, novembro de 2024, uma das maiores secas, uma das maiores estiagens na Amazônia. As pessoas que mais sofreram com isso, e pode ter certeza, impactou diretamente alunos, estudantes da escola pública, daquelas comunidades indígenas extrativistas lá na Amazônia, que nada fizeram para ter esses efeitos nas suas vidas, né? Então, associar também esses efeitos das mudanças climáticas, essa questão da injustiça com aqueles que mais fazem para a gente ter um ambiente mais equilibrado possível. É verdade. Daniel, me conta um pouquinho da importância, né, do PENAI nesse contexto. Bom, vamos lá, né? Aproveitando para saudar nossa audiência, os nossos convidados, né? É, o, o PENAI, né? Alimentação escolar. Então, a gente tem no Brasil um programa que oferece comida, refeição em todas as escolas públicas. Então, a gente está falando de um universo de mais de 140 mil escolas e 40 milhões de estudantes. Então, a importância da alimentação escolar, ela atua em dois eixos. Primeiro é como o que a gente vai consumir na escola? Da onde vem esse alimento? Então, no âmbito da alimentação escolar, o que a gente tem tentado incentivar? Os alimentos da agricultura familiar produzidos localmente. Então, trazer aqueles alimentos que estão inseridos na realidade daquelas escolas, que fazem parte daquela cultura alimentar, alimentos que são produzidos próximos dos locais que eles serão consumidos. Outro eixo muito importante é a educação alimentar e nutricional. Como que a gente enfrenta essas mudanças climáticas? Como que a gente trabalha o nosso sistema alimentar para que ele seja mais sustentável, que ele seja mais resiliente, né? Que ele de fato possa contribuir para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável para a produção de alimentos. Então, educar essa comunidade escolar, os nossos escolares, os nossos educadores, as nossas merendeiras, as famílias dos nossos escolares. Então, trabalhar com a educação alimentar e nutricional, ressignificar o alimento, colocar os nossos alunos em contato com a terra, como que produz o alimento, através de hortas, ou visitando a produção agrícola, ou a horta urbana. Então, as infinitas possibilidades que se abrem nesse ambiente pedagógico, para a gente falar sobre os nossos sistemas alimentares, para falar de onde vem nossa comida. E hoje, né, o sistema alimentar é um centro das mudanças climáticas, né? É óbvio que as mudanças climáticas chegaram, elas estão aqui, mas elas não são inexoráveis. A gente pode enfrentá-las, a gente pode se adaptá-las, mas também criar um sistema alimentar que ajude a mitigar, que ajude a reduzir o avanço dessas mudanças e até parar. Então, eu acho que a alimentação escolar ela é muito importante pela dimensão que ela tem no Brasil, pela forma que ela pode atuar no alimento que vai ser produzido, e é muito alimento que são produzidos diariamente nas nossas escolas, mas também na educação alimentar e nutricional da nossa comunidade. Então, acho que ele é um
uma política transversal, uma política central quando a gente pensa nas mudanças climáticas. Aí a gente pode afirmar também dentro desse contexto e no tema que a gente está trabalhando aqui hoje, que essas escolhas alimentares, o que a gente compra, o que a gente come, né? Qual que é esse consumo? Tudo tem impacto na crise climática, a gente pode falar isso, né? Mas, por outro lado, a gente consegue também mitigar essa questão, a consciência que talvez chegue lá na ponta, naqueles alunos, podem ajudar, quem sabe, as futuras gerações a tentar mitigar esse problema, na sua opinião? Olha, eu acho que, claro que a gente está falando de 40 milhões de pessoas, de 140 mil escolas, não há nenhuma dúvida que você tem alguma mitigação imediata quando você escolhe alimentos menos processados, né, que foram produzidos de uma forma menos impactante. Agora, talvez o grande lance aqui seja a educação. Por quê? Porque a mudança climática não é mais uma mudança, é uma crise, é uma emergência, é uma ebulição. Então, a gente está muito atrasado para combater a mudança climática. Então, o que acontece é que, tudo bem, adaptação, mitigação, sim, né, não se trata aqui de se atirar do primeiro viaduto, mas também entender que a gente está realmente imerso num cenário muito grave. Então, educar, e aí o que o Daniel falou é muito relevante, educar essas crianças, esses adolescentes, sobre o que eles estão comendo e qual é o impacto das escolhas que você faz, até mesmo para entender que talvez a nossa possibilidade de fazer essas escolhas não seja suficiente. E aí você vai precisar fazer mais coisas. Então, quer dizer, esse processo de entender da onde vem essa mudança climática, e não da onde vem seu alimento e qual é o impacto que ele tem, é fundamental. É que talvez seja isso até mais impactante no futuro, né, a médio prazo, do que a própria escolha. Claro que você não vai ter educação se você não escolher um alimento melhor, né? Mas do que a escolha em si, sabe? Sim, não, eu acho que essa questão das escolhas que a gente faz, né, elas podem influenciar para mais ou para menos nessa situação que a gente está vivendo. Medir o quanto isso colabora é um pouco mais difícil, mas a gente não tem dúvida que na medida que eu escolho um alimento no formato que é defendido pela política do PNAE, principalmente, Daniel, aqueles 30% que é obrigatório ser adquirido da agricultura familiar, né? E que nós somos sabedores do desafio que o FNDE, que o programa ainda enfrenta, muitas das vezes pelas escolhas dos gestores que estão lá na ponta implementando o programa, não pela escolha dos alunos de não querer aquele produto mais fresco, menos processado, mas principalmente pelas escolhas dos gestores. Então, escolher esses 30% que vem da agricultura familiar, que vem do extrativismo, colabora sim positivamente para essas reduções, né? E nós temos experiências assim de que bem positivas e também não tantas, né? De comunidades, você imagina, eu posso dar o exemplo lá do meu município, Carauari, né? Carauari está lá no Amazonas, né? Ele fica 7 dias de barco 7 dias? Da capital, tá? São 7 dias, né? Lá em Carauari não industrializa nada. Então, qualquer produto industrializado já para chegar na capital já vai viajar de barco 7 dias, tá? Só que nós temos escolas que estão da sede do município até a comunidade, até a escola, mais 4 dias de barco, tá? Sendo o barco o único meio... Um único meio de transporte para chegar. Uhum. E um único meio em determinadas épocas do ano, porque agora, num período de verão, entre os meses de julho a novembro, quando os rios baixam, em 2004 nós vivemos uma das maiores estiagens, nem de barco consegue chegar nessas comunidades, tá? Então, olha só, na medida que o programa, que tem uma política que incentiva, de fato, aquela comunidade produzir e comercializar para alimentar os próprios filhos, os parentes, a comunidade, né? Mesmo, eu tô evitando, né? Eu tô promovendo
uma alimentação com certeza mais saudável, Economia local. fortalecendo a economia local, estou reduzindo os custos do programa e tem um aspecto principal para nós da comunidade que é assim, que é ajudando a comunidade a se organizar num processo produtivo que inicialmente o mercado é aquele, mas que num futuro próximo, se eu me organizo para fornecer localmente, eu posso me organizar para oferecer um produto melhor e de qualidade para mais pessoas fora ali da minha comunidade. Enquanto que, se eu fizesse uma escolha, né, diferente daquilo que o programa preza, eu poderia estar levando de Manaus, pelo menos de Manaus, que na verdade em Manaus alguns produtos não são nem industrializados, ou levando do Sudeste para Manaus, né? E aí nós já sabemos quantos de gases de efeito estufa isso Sim, pode estar, nesse né, trajeto, nesse né? trajeto estaria gerando. Depois de Manaus até Carauari, né, como município, e depois para a comunidade, Uhum. né? Então, os efeitos disso. Mas eu concordo que a questão central, de fato, é possibilitar que as crianças também, a educação de alimentação na escola, possibilite que as crianças realmente compreendam de onde vem esse alimento que ela está consumindo e os efeitos dela, não só para agora, mas para o planeta como um todo, né? Então, eu acho que dá a oportunidade das crianças ou da comunidade escolar compreender, de fato, tomar consciência de onde vem o alimento que ela consome e que ela tem, mesmo ali já, a possibilidade de escolha do seu alimento, de fazer escolhas, eu acho que acaba sendo uma contribuição significativa também para esse equilíbrio que a gente busca. Daniel, a gente pode até falar um pouco mais sobre essa importância da agricultura familiar, né, no Penai, trazendo esse ponto de vista aqui do Advaldo. Bom, na verdade, fiquei até arrepiado agora com as duas falas, né? Porque é o que a gente acredita, né? A agricultura familiar, ela é central hoje para o Penai e acho que também para outras políticas públicas, né? Que se propõem aí ofertar alimentação para uma determinada população, né? E os 30%, né, que hoje é mínimo, né? Hoje a média nacional já está em 40%, e a gente quer chegar a 50, a 60, a 70, porque a gente já tem hoje, nos nossos dados, municípios que fazem 100% da compra de alimentos da agricultura familiar. Então é possível. Todos vão chegar a 100%? Óbvio que não. Mas todos podem chegar a 50, 60, nós acreditamos nisso. E acho que um dos grandes desafios para nós também é justamente nos nossos povos, comunidades tradicionais, né? Como contribuir para que esse alimento produzido pelos povos, comunidades tradicionais esteja mais presente na alimentação escolar e não só nas escolas localizadas nos territórios de povos, comunidades tradicionais, mas também sonhar que isso pode estar nas outras escolas. Acreditar, né? Porque a gente tem experiências que isso acontece. E são sempre muito tocantes e muito emocionantes. Então, eu acho que ela é central. A agricultura familiar hoje para o Penai é um dos elementos de sucesso para nós no âmbito do Penai, porque a gente alcançou a média de 30%, e óbvio que a gente ainda tem lugares que não estão nesse lugar dos 30%, a gente vai trabalhar para que todos alcancem, depois para que todos alcancem 40%, para que todos alcancem 50%, e a gente vai trabalhar. Porque é isso? Isso é educação alimentar nutricional. A gente já sabe que a maior parte dos alimentos que é adquirida da agricultura familiar, a grande maioria, são alimentos in natura e minimamente processados. A gente sabe que a chance de você ter alimentos regionais ou da sociobiodiversidade aumenta conforme aumenta a compra da agricultura familiar. A gente sabe que o alimento da agricultura familiar se desloca muito menos para chegar na escola. Então, é um eixo central de atuação, é muito importante. A gente reconhece os desafios que estão lá na ponta, né? Porque o Penai é uma grande política nacional, mas que ela acontece em cada escola do Brasil. Então, é um desafio para a rede, é um desafio para todos os municípios, os estados fazerem acontecer, mas é fundamental para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, para repensar um outro e mostrar que um outro sistema alimentar é possível,
para que a gente possa também enfrentar as mudanças climáticas. E essa geração atual, né, de crianças e adolescentes já nasceram dentro da crise climática, né? Já estão, igual nasceram com o celular na mão, já nasceram também com a emergência climática e no mundo como um todo, né? E sentindo também maior o efeito do aquecimento global, por exemplo, do planeta como um todo. Qual que é a importância da escola? A gente falava agora há pouco de educação, né? Nessa situação, para que essas crianças consigam, quem sabe, retardar mais esse processo que a gente está vivendo e que a gente não sabe como é que vai ser daqui 50, 100 anos. Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque, de novo, sem querer ser assim, já sendo, né, a mensageira das péssimas notícias, a crise climática é realmente muito grave. Então, a educação, se a gente tivesse uma ficha só, é claro que a gente tinha que apostar na educação, nela, né? Não tem aonde apostar, né? Tem que apostar na educação. Mas ela precisa ser uma educação que realmente transforme completamente. O Daniel estava falando da alimentação, né? Transformar a alimentação, mas tem que transformar corações e mentes aqui. A gente está num momento que a gente realmente consegue transformar o modo que as pessoas consomem, o quanto elas consomem, a maneira que elas olham para... a maneira que elas estão no mundo. Porque a gente está falando, por exemplo, da agricultura familiar, né? A gente está falando de você fazer uma escolha que não é só porque o produto é mais natural, é mais saudável, mas é porque você está escolhendo um modelo também de desenvolvimento. Você está dizendo, olha, se eu estou comprando um alimento da sociobiodiversidade, eu estou comprando um alimento de gente que está no mundo conservando biodiversidade, conservando a natureza, e que tem um modo de vida que tem muito a ensinar para a gente agora. Então, na verdade, a gente pode pensar na alimentação de uma forma muito mais ampla, né? Amalgamado dentro desse alimento, tem um modo de vida que vem da sociobiodiversidade, digamos, ou mesmo da agricultura familiar, que traz junto com ele um modo de vida que tem tanto para ensinar. E aí é agora que a gente aprende, como diria o Eduardo Vieira de Castro, aprende com esse pessoal a viver melhor num mundo pior, ou a gente não tem mais tempo, né? A gente é muito, muito urgente, muito urgente. Não, eu acho que essa questão que a Nurit traz da tomada de consciência, pessoal, ela é muito urgente, né? E eu acho que muitas vezes, será que os alunos do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, sabe das consequências? Porque, às vezes, falar de crise climática, para quem está no Centro-Oeste, às vezes, que não vive os efeitos diretos dela, pode ser uma coisa. Mas será que a nossa rede escolar, a nossa comunidade escolar, sabe as consequências que crianças como elas estão sofrendo lá na Amazônia, em função de escolhas que são feitas pela nossa sociedade, né? Então, acho que fazer com que essa comunidade escolar, ou a sociedade como toda mesmo, tome consciência que essas escolhas geram, já estão gerando para muitas famílias, e como eu falava no início, e sofrem mais aquelas que menos faz para ter essas consequências. Eu acho que são medidas, são tomadas de decisão ou tomada de consciência que pode mudar nossos comportamentos. E aí, dando mais ênfase, por exemplo, que a Nurit traz, modos de produção de muitos povos desse país, que muitas vezes são ignorados, né? São modos de vida, são culturas tão evoluídas que faz com que essas pessoas vivam a vida inteira nesses territórios, né, gerando conservação e recurso ecossistêmico que servem para a sociedade como toda, né? Mas muitas vezes são ignorados ainda, né? São ignorados esses modos de produção e muitas vezes, como o Daniel também falava, suas produções não são valorizadas, né? Temos um exemplo prático. E eu gosto muito de falar do manejo sustentável do pirarucu da Amazônia,
é a maior, que é de um povo e comunidade tradicional, como a Nuri te trouxe, né? É um produto da sociobiodiversidade. Mas a comunidade é o seguinte, para ela ter um maior volume de peixe para ser manejado, ela precisa conservar o território. Enquanto mais bem conservado o território, mais e melhor se reproduz esse peixe, e maior é a cota de abate que o IBAMA dá para a comunidade, permite abater, para comercializar. E assim, o abate é no máximo até 30% dos indivíduos adultos, tá? E então, assim, a comunidade tem um esforço cada dia maior de conservar o seu território, que ela já conserva, porque ela vive dela, ela sobrevive daquilo ali, né? Então, enquanto no centro urbano as pessoas têm um supermercado, têm uma geladeira, têm um freezer, têm energia elétrica, a comunidade tem seu território. Tem um lugar de onde ela tira o seu sustento. E no caso do pirarucu, é um exemplo super... E se associa também ainda ao penai, porque é um produto, é um peixe com pouquíssima espinha, super apreciado, inclusive pelas crianças, super fácil de servir nas escolas, porque não tem risco das crianças consumirem, e que pode sim, como o Daniel falou, não só ser comercializado naquela comunidade que produz, mas no centro urbano ali próximo, né? Então, assim, nós temos, igual ao pirarucu que eu estou citando, nós temos dezenas de produtos da sociobiodiversidade, a castanha, né, da Amazônia, o açaí, né, a farinha. Então, dezenas de produtos que, na medida que as pessoas tomam consciência que esses produtos, além de gerar uma conservação que gera serviço ecossistêmico que melhora a qualidade de vida de todo mundo, eu acho que as pessoas vão ajudando a elas também entenderem que existem outros modos de vida diferentes daqueles que estão aqui ao meu redor e que a minha escolha pode favorecer, sim, a esses grupos também. Interessantíssimo esse relato. Daniel, quer complementar? Acho que nem precisa, né? Eu acho que é isso, né? Na escola, né, a gente ter o contato com a terra, ter o contato com fazer a comida, né? Então, nem toda escola vai ter espaço, vai ter condições de ter uma horta, mas toda escola pode visitar a agricultura familiar. Toda escola pode promover oficina culinária. Toda escola pode levar esses estudantes para ver aquela cozinha que vai produzir a merenda, né? Para que os nossos alunos entendam, né, que a comida vem de algum lugar, né? Ela não nasceu na prateleira do varejo, né? Ela sai da terra, ela sai, tem pessoas que trabalham para aquilo, que aquela comida, na verdade, né, ela tem afeto, ela tem memória, ela tem história, né? Então, por que a gente está aqui no Centro-Oeste? Por que aqui o pequi é tradicional? Por que o pirarucu no Amazonas é importante? Por que o açaí em Belém? E por que eles comem açaí diferente do que quem está no Sudeste come? Então, entender essas relações, entender que a comida tem cultura, tem afeto, que ela vem de um lugar muito específico, entender que todos nós somos responsáveis pelo ato de cozinhar e que o ato de cozinhar é um ato da nossa cultura também, né? Que as pessoas têm que dizer que não, ele é parte da nossa cultura, da nossa representação, né? Boas memórias de infância muitas vezes vêm de estar ali dentro da cozinha, com a família cozinhando, ou as crianças muitas vezes assistindo, mas todo mundo ali naquele redor. Então, dá significado, dá sentido, e entender que, sim, as mudanças climáticas são graves, são urgentes, mas somos nós, no final, como sociedade, que podemos dar respostas para ela. Somos nós que podemos escolher formas de consumir mais sustentáveis, né? Não é fácil, não é simples, é uma decisão que depende de políticas, depende de leis, depende de incentivo, é por isso que a gente acredita nisso no Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque se a gente esperar de cada indivíduo esse dia, obviamente não vai chegar, porque há muitas forças que atuam sobre o que as pessoas sabem sobre alimentos, sobre nutrição, há muita desinformação.
Então, nesses espaços que a gente está, que é o espaço da escola, mas também é o equipamento de saúde, é o equipamento comunitário, é o que eu falo, a alimentação tem que estar em todas as nossas políticas públicas, né? Para que a gente vá tomando consciência. E, de novo, sistemas alimentares são centrais para o enfrentamento da crise climática, né? Então, a gente precisa educar e conscientizar a população que ele é um eixo central e que a gente precisa consumir de uma outra forma. É isso, vamos então para a parte mais prática. Como é que a gente pode inserir então essa temática dentro da escola? Olha, eu acho que a gente tem falado dessa importância de levar a essa comunidade escolar a se relacionar com esse meio, né? Eu acho que essa é uma forma principal, né? Entender, tomar consciência, a comunidade escolar, tomar consciência desses processos produtivos. Esse é um aspecto. Da diversidade também, eu acho que, volto a repetir, essa questão, tomar consciência da diversidade dos povos, das diversidades de cultura, é também uma outra forma para que a gente não ache que o nosso mundo termina aqui na gente mesmo, né? Mas no outro também. E tem um negócio assim que eu tenho uma militância na Igreja Católica desde lá do início, aliás, tinha, né? Agora nem tanto, que a gente tinha, era muito salutar essa importância da comunidade se importar uns com os outros, sabe? Das pessoas se ajudarem. E cada vez que eu vejo esse mundo, que eu avalio esse mundo, eu não consigo ver saída se as pessoas não pararem com esse egoísmo e de não se verem nos outros também, sabe? E não viver no coletivo. Não Né? viver no coletivo, porque assim, parece que eu tenho que usar o outro para tirar vantagem, e eu não consigo enxergar o sofrimento do outro, que a minha atitude pode gerar um sofrimento no outro. Então, eu acho que promover esse debate, promover essa relação do mundo escolar com esse mundo lá fora também, com essa diversidade, é uma questão central, né? Tanto para a gente valorizar a diversidade, mas também para diminuir um racismo que há, né? Às vezes até institucional, com esses outros diferentes de mim. Com esse diferente que às vezes é esse diferente que me completa, que faz com que a gente construa um mundo melhor. Então, acho que esse debate, essa discussão na escola é super importante. Agora, eu acho que tem uma questão também que é na escola, mas eu bato sempre nessa questão da importância, sabe, Daniel, da gente dialogar mais com os gestores, sabe? Os gestores, nós estamos falando aqui de um programa de alimentação escolar, com os gestores desses programas na ponta, sabe? Com os prefeitos, com os secretários de Estado da Educação, com os nutricionistas, que são um papel super importante, eu acho que são os mais engajados desse grupo, né, para que eles também tenham consciência disso, sabe? Porque eu vejo aqui, participo do Conselho, vejo o esforço nacional, né, de tentar implementar isso da forma mais bela possível, mas a gente que milita aqui nas causas socioambientais sabe também o desafio que a gente vive de convencer esses gestores dessa inclusão de produtos nas escolas que geram, vamos dizer assim, um mundo mais em equilíbrio, né? Eu acho que o Adevaldo falou duas coisas que são assim fundamentais. Primeiro é essa coisa da diversidade. Tanto entender que aquele alimento está chegando ali derivado de processos produtivos diferentes, de comunidades e povos diferentes, mas também que essa diversidade de alimentos, isso que a gente chama de agrobiodiversidade, é que pode também ser uma medida de resistência e de resiliência à mudança climática. Porque imagina, se todo mundo come pepino, de repente não tem mais pepino, todo mundo morre de fome. A gente tem uma história das batatas na Irlanda, né, que era uma batata só, né, quando chegou acabou a espécie, veio uma doença,
todas as batalhas, as pessoas morreram de fome. A gente fala em milhões de pessoas que morreram de fome. Então, a gente também tem que... Essa diversidade de modos de produção é uma diversidade, ou consequentemente de povos e comunidades, ela se reflete numa agrobiodiversidade. Quer dizer, numa diversidade de variedades, de espécies. Então, essa diversidade que pode estar presente na alimentação escolar, ela é fundamental. Também como aprendizado, né? E essa outra coisa que é a questão da solidariedade, né? Se a gente continuar vivendo num sistema totalmente atomizado e individualizado, a gente não tem chance nenhuma de tentar mitigar ou mesmo se adaptar a uma situação climática pior, né? Então, eu acho que levar isso para dentro das escolas é muito fundamental. Essa coisa da solidariedade, ela inclusive transcende a história mesmo da alimentação, né? E é interessante porque isso dialoga com o que você estava falando sobre os gestores. A gente precisa de solidariedade também dessas pessoas para entender que, o mundo vai acabar para todo mundo, não é só para você não, né? Não é só para mim, você vai ficar super bem aí, né? Quando não é assim. Então, essa é muito importante também a gente fomentar essa solidariedade, que é até uma palavra que não está mais em moda, não teve uma época que todo mundo falando de solidariedade, agora... Mas é tão importante, tão importante. E, Daniel, também dá para trabalhar de forma transversal esses temas no currículo escolar e trazer isso também para dentro de sala de aula, certo? Perfeito, né? E muito bonito a palavra solidariedade ter aparecido aqui, porque o trabalhar em sala de aula é também pensar em envolver a nossa comunidade, né? Pais, professores, as merendeiras, os outros profissionais que estão na rede de educação, as famílias. A solução para esse lugar que a gente se colocou muito ruim da crise climática, ela é coletiva, ela não é individual. Tem uma frase do Paulo Freire que está num livro, devia ter anotado o livro aqui, que são transcrições, né, de 3 palestras dele, enfim, bastante interessante, que ele tem uma frase que me marca bastante, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então, também sou professor, né? Então, a solução é essa, é trazer a comunidade, até para que a própria comunidade possa dialogar com seus gestores. Falar, por que a comida aqui na minha escola não é melhor? Por que a gente não está comprando mais do agricultor familiar? Então, olhar para esse lugar que é a solução coletiva, que tem que ser construído por todos nós, né? Todos nós somos atores importantes. Então, a escola é um lugar muito importante de trazer o tema como alimentação, como mudanças climáticas, na aula de matemática, na aula de ciência, na aula de história, na aula de geografia, na aula de português, cabe em todas as matérias, né? Falar um pouquinho também da nossa jornada de educação alimentar e nutricional. Então, anualmente, já é uma tradição, né, a nossa jornada, e que na sua 6ª edição a gente trouxe o tema mudanças climáticas, que é para as escolas mandarem as suas experiências. Então, como elas estão trabalhando a educação alimentar e nutricional sobre a perspectiva das mudanças climáticas, né? Essas experiências selecionadas fazem parte de um livro. Então, os outros municípios, para quem está nos ouvindo, é educador, é nutricionista, é gestor, peguem lá os nossos livros, recomendo olhar todas as edições da jornada, mas para ver o que meus colegas de outras escolas, em outros lugares, têm feito. Se inspirar também, né? E ver que é possível. Compartilhar, né? A gente está caminhando para o fim do episódio, mas eu ainda tenho aqui uma lista de perguntas. Mas eu acho que a gente pode já ir finalizando, porque eu acho que é um assunto muito interessante. A gente fez reflexões muito importantes aqui ao longo desses 40 minutos. Mas o que a gente pode deixar de recado, né? Ter esperança, como você falou, a gente precisa ter, mas a crise climática está aí, né? A urgência está aí. A gente está vivendo no meio desse turbilhão.
Dá para ter algum tipo de esperança, apesar de todos esses desafios que a gente citou? Olha, eu né, não sei se a palavra certa nesse momento é esperança, Uhum. sabe? Eu acho que tem um certo imperativo ético aqui, sabe? Eu acho que a luta por um mundo melhor, ou por melhores condições, ou para uma adaptação a um mundo que vai ser mais hostil, que é o mundo, né, da crise climática, é um imperativo ético, é uma luta que você não pode desistir, porque como é que você desiste de uma luta dessa? Né? Agora, eu acho também que a gente tem que entender que não é uma questão de tudo ou nada agora, na nossa geração. A gente tem que abrir espaço para as próximas gerações. Então, a gente tem que ser como se fosse uma cunha que abre um espaço, uma brecha para as outras gerações. Talvez a gente não vá conseguir combater e resolver o problema das mudanças climáticas na nossa geração. Talvez não Quem vai estar mesmo. vivo para ver, né? Talvez a gente não esteja vivo para ver. Mas a luta é um imperativo ético e o papel de manter essas brechas abertas para que as soluções emerjam é um papel muito importante. Então, não é, quer dizer, a gente não deve desesperançar, e talvez a gente deva usar uma frase que eu acho muito boa do Leminski. O Leminski dizia assim: distraídos venceremos. Mas aí alguém pode pensar, como assim distraído? O cara está distraído, não faz nada e vai vencer. Não, não é isso. É distraído do poder do opressor. É distraído da impossibilidade de vitória. É só quando você entende que, bom, eu tenho que me distrair dessas forças tão opressoras e tão imensas, e aí sim eu vou fazer o meu cotidiano, eu vou ser aquela cunha que vai abrir aquela brecha. E aí sim a gente pode vencer. E lembrar que é um trabalho de formiguinha, né, Edivaldo? A gente tem que entender que cada indivíduo pode sim colaborar. Uma sacolinha plástica que você não pega no mercado, é uma mandioca que você vai comprar do produtor rural. São vários exemplos, né, que a gente pode aplicar. Sim, eu acho que a esperança vem por aí, né? Eu acho que nas pessoas, eu acho que volta aqui na questão da solidariedade, das pessoas se enxergar no outro, né? Na resiliência mesmo, sabe? E cada um, né? Nós agora, nesse nosso tempo, né? Fazer a nossa parte, né? Muito certo que nós não vamos resolver tudo, mas que deixamos uma oportunidade de continuidade para aqueles que nos sucederão nessa luta, né? E é isso, eu acho que essa questão de enxergar, ser resiliente, eu acho que diminui essa questão da ganância, né? Porque quando a gente vê a maioria das crises que nós vivemos é em função da ganância que está imperada no nosso meio, né? A questão, né, das grandes corporações buscando lucro desordenado, Consumismo. o consumismo que às vezes está em nós, mas assim, eu acho que essa questão da educação para esclarecer o que leva principalmente a isso, eu acho que é um papel que a gente não pode desistir de fazer e fazer esse enfrentamento. Daniel, sua consideração final para a gente fechar aqui o episódio. Então, já vou pedir desculpa que talvez eu vou me alongar um pouquinho, mas eu acho que falar desse lugar que é a esperança, né? A gente se acostuma tanto a falar do fim, que isso é irreversível, que é impossível. É possível, né? Porque a gente banalizou a distopia. Então, a gente banalizou que o mundo vai acabar, que a humanidade tem que acabar, e a gente parece que a utopia é um sonho, né? A utopia virou algo distante, mas a gente passou a aceitar. E quando a gente aceita que as coisas são como são, a gente não luta para mudar. Então é ressignificar. É possível a gente pensar num outro mundo. É possível e é fácil. Daniel, você está sonhando? Não, porque nós vivemos num país. E o Brasil é um país pobre, não vamos nos enganar. Mas é um país que um dia disse: eu vou oferecer educação para todos gratuitamente. E disse mais: eu vou oferecer comida nessas escolas. E vou oferecer comida para todo mundo. E essa comida vai ser de graça. Isso é uma declaração muito potente. Isso é um olhar de um lugar que acredita num outro mundo. Foi a sociedade civil lá atrás que ajudou a construir a Lei 11.947, a Lei da Alimentação Escolar, que colocou os 30% da agricultura familiar. Então, é possível.
não é só possível, como nós já fizemos acontecer. Então, a gente sabe de que lugar, a gente tem que acreditar. Quero deixar essa mensagem para os nossos estudantes, professores, nutricionistas, merendeiras, que é possível. O que hoje a gente passa na crise climática, nós vamos ter que enfrentá-las. Mas é possível a gente mitigar, é possível a gente parar de causar o dano ao meio ambiente. Agora vai da nossa luta como sociedade, da gente dizer claramente, se posicionar, nos apoiar, ter essa solidariedade. É um coletivo, né? Se a gente precisa se olhar como um grupo, como pessoas, não como... Nós não somos indivíduos sozinhos, né? Se o mundo acabar, acaba para todo mundo, né? Mas a solução não vai ser eu sozinho, o Edivaldo sozinho, vocês que estão aqui sozinhos. A solução somos todos nós juntos, construindo políticas, demandando dos nossos gestores. Participem do Conselho de Alimentação Escolar do seu município, sabe? Não fujam dessa vida coletiva, porque era o que nós temos, era o que melhor para a gente construir um mundo mais justo, um mundo mais igual, que é para todos. Não vai beneficiar um, outro, vai beneficiar todos nós. Então, é possível, a gente precisa falar da utopia, a gente precisa falar que esse outro lugar é possível e que nós podemos construir, e nós já tentamos construir ele, já conseguimos construir várias vezes. Então, é normalizar, imaginar outro lugar, imaginar uma outra forma de produzir alimentos, imaginar que a escola vai cada vez oferecer uma alimentação mais diversa, com mais alimentos, porque é imaginando que a gente vai lutar para que aquilo se realize. Então, eu tenho bastante esperança. Não é fácil os desafios, eles estão aqui, vai ser complexo, mas eu acredito que nós olhar para esse pensamento cada vez mais coletivo, né? E ao contrário do que a gente marcha hoje, uma sociedade cada vez mais individualizada, mas voltar para um lugar mais coletivo, e que a escola está aqui, nós estamos aqui para apoiar vocês também dentro das escolas, nossos educadores, nossos nutricionistas, nossas merendeiras. Vamos caminhar juntos para construir esse lugar na nossa alimentação escolar. E mostrar também, e já, né, mostrar para os nossos estudantes, olha, esse outro lugar a gente está construindo aqui. Vamos juntos, que da escola a gente pode ir para muitos outros lugares e muito além disso. Chegamos ao fim, então, deste episódio sobre a crise climática e nossa alimentação. Eu espero que essa conversa tenha trazido novos olhares e ideias sobre o papel das escolas e das escolhas alimentares para um futuro mais sustentável. Agradecemos aos nossos convidados e a você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio. Continue nos acompanhando para saber mais sobre educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. Até a próxima. Tchau, tchau.